Olá, graça e paz. Estamos dando início a uma meditação espiritual e para isso nós gostaríamos de convidá-lo a acompanhar conosco a leitura que nós estaremos fazendo de um texto que está em 2 Reis, capítulo 8, aliás, capítulo 6, versículos de 8 a 12. Diz assim: O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou não uma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: Ninguém, ó rei, ninguém, ó meu rei, senhor. Ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ou seja, até nos seus aposentos você não está imune ao mirar do grande olho ou do olho do grande irmão. O olho irmão tem o controle, o olho do grande irmão tem o controle. Isso é chamado de, hoje, na atualidade, de controle total, né? O olhar do anticristo está sobre todos, assim, imitando, né? O olhar de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre toda parte, diz a palavra. E aí, o inimigo, de uma forma bem barata, de uma forma bem, como que eu poderia dizer, a palavra seria uma contrafação daquilo que é o real, né? Então, de forma a, a imitar de uma maneira barata aquilo que Deus faz, né? Mas então os oficiais do rei sírio, eles tinham domínio, eles tinham condições de responder pela posição em que ocupava. Tanto é que o rei, ele é democrático, ele vai até eles e consultam eles, quer saber da sua equipe, né? Que maravilha, né? Tem líderes hoje que não tem essa sabedoria de tomar decisões consultando o seu grupo, a sua equipe de trabalho. E aí tomam decisões precipitadas, falasneiras, né? Quebra o protocolo e tudo mais. Mas então, aqui diz que o rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Então, a questão de fazer guerra ao povo de Deus, essa questão é velha, né? A gente sabe que aqueles que querem viver piedosamente, como diz o apóstolo Pedro, aqueles que querem viver piedosamente segundo Cristo padecerão perseguições. Se Pedro falou isso há mais de 2000 anos atrás, imagina hoje, né? Em pleno século XX, aliás, pleno século XXI, né? O que nós estamos vendo aí de perseguição ao povo de Israel é um retrato daquilo que o inimigo das nossas almas faz conosco, né? Esses dias eu dizia para uma pessoa: olha, não se preocupe com essas calúnias. A palavra de Deus diz em Apocalipse 12:10 que o inimigo, o adversário, o nosso adversário, nosso inimigo, ele faz isso dia e noite. Por isso que é importante que dia e noite você esteja antenado com Deus. Você acordou
na madrugada, você acordou às 3 horas, que é a hora do inimigo sair que nem leão, que nem gato aí caçando. Dizem que o inimigo, ele gosta muito de vir nessa parte, nessa hora, né, da noite, para pegar todo mundo entregue ao sono, né? Todo mundo está aberto, poderão estar abertos, se não tiver feito uma oração de pedido, de clamor a Deus para guardar durante a noite, né? Guardar do terror noturno, guardar dos ataques malignos, né? E só o Senhor pode fazer isso. Por isso que a palavra diz em Salmo 34, verso 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então o livramento do Senhor é certo, mas para aqueles que estão dispostos a crer de forma diferente. É uma crença que, essa que eu falo, é uma crença de renúncia. É uma crença em que você tem que demonstrá-la de todo o coração, de forma contrita, ou seja, de forma a ter aquela sensação, aquela certeza de que Deus está nesse caminho, ou nesse sentimento que você tem, né, de crença genuína. Foi por isso que o apóstolo Pedro disse, para eu ter essa crença eu preciso passar pelo arrependimento. O arrependimento me dá condições de abraçar uma fé genuína, uma crença genuína. O arrependimento, diz o apóstolo Pedro em Atos 3,19, o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, uma vez que eu passo por essa experiência, eu vou passar a ter crença genuína, crença de verdade, porque muitos dizem que crê. Eu estava fazendo um bate-papo esses dias num pátio de uma prisão aqui em São Paulo, e um grupo de presos, estando ali a ouvir a palavra, se eu fizesse uma pesquisa com eles sobre crer, eles iam dizer que criam, mas a sua forma de crer fazendo o que eles fazem e que estão dispostos a fazer, porque não passaram pelo arrependimento, será que está certa essa crença? Não, de forma alguma, né? A palavra crer envolve renúncia, né? O indivíduo tem que passar pelo arrependimento para demonstrar que tem uma crença genuína, né? Uma crença no Jesus que pode todas as coisas. Por isso que Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Livres de qualquer dúvida que contrapõe a crença, a verdadeira crença, né? Que Deus te ajude a ser como esse oficial que creu nos seus oficiais e foi a eles pedir a orientação, pedir a opinião, né? O que vocês acham disso? Eu vou descer lá naquele lugar, eu vou ficar ali de espreito para atacar o inimigo era Israel, né? Depois a gente continua com mais detalhes sobre essa forma de agir confiadamente, crendo que há uma solução, porque só Deus pode nos ajudar nesse tipo de empreitada da vida, que é crer que Deus tem a solução para tudo e nos dá condições de ser criativos, inovados para uma realidade de alcance do alvo, né? Que Deus te ajude a alcançar o seu alvo. Em nome de Jesus. Amém.